Olá, hoje nós viemos trazer novamente uma curiosidade do Evangelho agora de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é um evangelho que ele é menorzinho, né? Ele é mais sintético. Então é interessante o Evangelho de São Marcos porque a tradição, né, cristã diz que Marcos é interlocutor de Pedro. Então o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro. Então, essa é a primeira coisa, né? Ali está a pregação de Pedro, porque, assim como diz a tradição, Pedro, juntamente com a igreja nascente, se reunia na casa da mãe de Marcos. E provavelmente, é claro, São Marcos escutou, né, esses ensinamentos do próprio Pedro, dos lábios do próprio Pedro, daquele que teve o contato pessoal com Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de São Marcos ele é um evangelho querigmático e profundamente enraizado nas tradições judaicas, principalmente na concepção teológica judaica. Por isso nós vemos dentro do Evangelho de São Marcos, podemos dizer que três coisas essenciais. A primeira delas é um itinerário de libertação. Nós vemos sempre uma cura, uma libertação do demônio, ou seja, a concepção de que o demônio, o maligno, é a origem de todos os males. Depois nós vemos uma sequência de curas, né, que vem acontecendo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos perceber no Evangelho de São Marcos. Jesus ele vem para realmente vencer o demônio, né? Ali como que destruir a obra do maligno. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que no Evangelho de São Marcos nós encontramos ali um evangelho querigmático, ou seja, é um primeiro anúncio. Por isso que ele é um evangelho bem sintético. Ele tem o interesse de realmente mostrar quem é Jesus Cristo. E ele vem trazendo todos os elementos do querigma, falando sobre o amor de Deus, falando sobre o pecado, sobre a salvação, falando depois, né, sobre a vida comunitária também. Então nós temos todos os elementos querigmáticos do primeiro anúncio no Evangelho ali de São Marcos, que fala sobre a fé também, né, sobre essa convicção de fé. Por isso que quase no meio do Evangelho está ali a profissão de fé de Pedro, né? Porque ali é o divisor de águas, né, entre aqueles que só seguiam e aqueles agora que participam da vida do próprio Cristo. E depois, né, a terceira coisa que nós podemos perceber também no Evangelho de São Marcos é que Marcos ele tem a intenção de mostrar claramente quem é Jesus e quem é o discípulo de Jesus. Ou seja, Marcos ele quer mostrar, quer dizer, ele quer trazer ali, né, quais são as características dos discípulos de Cristo. Por isso que quando nós lermos o Evangelho de São Marcos, precisamos estar atentos a essas questões, porque isso nos ajuda muito a entender o contexto e a intenção do evangelista, né, que escreveu aquele texto para alimentar a nossa alma no nosso tempo. Então, que Deus abençoe. Até a próxima dúvida ou próxima curiosidade dos Evangelhos ou da Sagrada Escritura.